Meu nome é Pedro Henrique. Hoje iremos estudar mais uma vez sobre o nosso terceiro tema. Já estamos na terceira parte, que é uma pergunta, né? Como amar a Deus sobre todas as coisas? Hoje vamos dar andamento à terceira parte, né, no livro de Lucas, no capítulo 9, do versículo 57 até o versículo 62. Lucas, capítulo 9, versículo 57 até o 62. Que também, essa mesma passagem, desse mesmo estudo, nesse mesmo objetivo, está também Mateus, capítulo 8, do versículo 18 até o versículo 22. Um autor é o irmão Lucas, outro é o irmão Mateus, né? Querendo dizer a mesma coisa, na mesma direção. Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62, é o que vamos estudar hoje sobre como amar a Deus sobre todas as coisas. Esta terceira parte, né, muito importante para as nossas vidas, para abrir a nossa consciência e o nosso entendimento. Diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, né? Então, palavras maravilhosas, importantes sobre a terceira parte da pergunta, né? Que precisamos entender de forma mais clara e objetiva o que o Senhor Jesus está querendo dizer sobre o seu amor, sobre o seu apego, sobre o seu serviço. Aqui, né, aparece 3 exemplos neste texto, junto com o contexto, 3 exemplos de justificação negativa, né, para não seguir a Deus, para não amar a Deus sobre todas as coisas. Começando do versículo 57, né, diz que o Senhor Jesus, né, aconteceu que indo eles pelo caminho, junto com os seus discípulos, né, e algumas outras pessoas também que iam ali acompanhando, né, aqueles irmãos, o Senhor Jesus e os seus discípulos, né, fez uma interrogação, pode-se dizer, né, não é propriamente dito interrogação, mas falou, né, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores, né? Um daqueles homens disse, né, que para onde o Senhor Jesus fosse, ele iria, né? Sem primeiro fazer as contas dos gastos, sem primeiro se assentar e ver se tinha verdadeiramente condições espirituais e materiais para seguir o Senhor Jesus. Da mesma forma é nos dias atuais, né? Tempos difíceis que estamos, tempos vagarosos, né? Tempo de muito sono espiritual, né? Tempo de as pessoas falarem muito do Senhor Jesus, tempo de multiplicar, talvez até a religião, né? Está aí multiplicada, tem cidade que não falta uma igreja para congregar, não falta uma religião, mas um tempo, né, que o viver do Senhor Jesus está difícil. Tempo também que da igreja de Laodiceia, uma igreja morna, né? Tempo de mornidão espiritual por causa dos interesses, por causa do apego, por causa, né, da avareza e pode-se dizer, do objetivo material em primeiro lugar na sua vida. Aqui dá 3 exemplos, né, de apego, de pessoas ansiosas, pessoas preocupadas com as coisas terrenas em primeiro lugar e que ali deixaram de amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro, né, no versículo 59, mais o versículo 57, né, pode-se dizer, este homem já diz, né,
que para onde o Senhor for, ele iria, né? O Senhor Jesus ali olhou, sondou o seu coração e já começou a admoestar, já começou a apacentar, né? Já começou a ensinar tanto aquele homem quanto ali aquelas outras pessoas que estavam ali lhe acompanhando. E o Senhor Jesus disse, e disse-lhe Jesus no versículo 58, olha que palavra importante, né? Olha que palavra espiritual, olha que palavra boa para abrir o nosso entendimento e o nosso coração das coisas concernentes ao reino de Deus. Aí o Senhor Jesus dá 2 exemplos, diz, as raposas têm couvis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, né? Jesus dá ali 2 exemplos, diz que as raposas têm casa, né? E as aves do céu também têm casa, né? Couvis é casa de raposa e ninho também é casa das aves, dos pássaros, né? E ele diz, né? Olha, tá vendo as raposas, né? Não trabalham nem fiam, né? Elas têm casa, né? Tá vendo os pássaros, as aves, não trabalham, nem colhe, nem ajunta em celeiro, né? Mas também elas têm ninhos, têm casas, mas o Filho do Homem não tem. Olha, o Filho do Homem não tem casa, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça, nem onde dormir um sono sossegado, pode-se dizer, né? Então, o Senhor Jesus aqui, quando aquele homem se levanta ali e fala, né? Dizendo, para onde tu for, Senhor, eu vou te seguir, né? Ele, o Senhor Jesus, observa e dá uma lição, e dá um ensinamento de transformação de objetivo, de transformação de conduta, de transformação de caráter, para que o homem mude o seu foco e foque, né, em primeiro lugar nas coisas concernentes ao reino de Deus. E ele começa a dizer, né, se você, em outras palavras, se você for me seguir através de algum interesse material, através de algum interesse material, através de alguma troca, me seguir porque eu tenho alguma coisa material para lhe dar, não venha, porque nenhuma casa eu tenho para mim mesmo. É o que ele está dizendo aqui. No versículo 59, o Senhor Jesus já começa a ver o primeiro ator, né, a primeira personagem a se manifestar depois da réplica que o Senhor Jesus dá àquele homem, né? E disse a outro, né? Ele disse, o Senhor Jesus disse ao primeiro, né? Porque o primeiro ali falou aquilo ali, né? E o Senhor Jesus diz ao segundo ali, segue-me, né? O Senhor Jesus chama aquele segundo homem para seguir. Fala ali que ele não tem nada materialmente para dar a ninguém. E essa doutrina da prosperidade é uma mentira, é uma falsidade, né? Pode-se dizer, irmãos, sem medo de errar, é doutrina dos demônios, né? Uma doutrina contra, né? Isso aqui sim é blasfêmia contra o Espírito Santo, contra os ensinamentos verdadeiros, né? O Senhor Jesus mandando ir para a direita e o homem mandando ir para a esquerda. Então, blasfêmia é ser contra o que Deus falou, é ser contra os ensinamentos, é ser contra a vida de Deus verdadeiramente para o homem, né? Então, quando o Senhor Jesus diz ali, né, quando aquele homem se manifestou, Jesus diz que o filho não tem onde reclinar a cabeça, é porque, né, o objetivo do Senhor Jesus e daquele, tanto dos discípulos como o nosso, precisa primeiramente ser as coisas espirituais. Primeiramente o reino de Deus. Primeiramente amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiramente o nosso próximo, né? Primeiramente as coisas que agradam a Deus, né? E aqui o outro disse, o Senhor Jesus convida aquele outro homem a seguir, segue-me, no versículo 59, mas o homem responde dizendo, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro, ele colocou em primeiro lugar coisas materiais, coisas terrenas, né? Família, a família aqui, né?
Nada mais é, claro, é importante a família, né? Mas mais importante do que a família carnal, do que a família sanguínea, é a família espiritual. Está difícil de ser formada essa família, mas sempre foi, né, aos olhos de Jesus, mais importante a família espiritual do que a família material. Infelizmente, nesses dias que vivemos, né, a família material no coração de muitos está em primeiro lugar do que a família espiritual. Aqui, este homem coloca, né, o seu pai ali, né, a sua família, os seus bens, né, as coisas terrenas em primeiro lugar. Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai, né, aquele falecimento ali, ele pediu. Alguns acham que é o falecimento, eu já acho um pouco diferente. Eu acho, né, que talvez o pai esteja ali em uma idade avançada, né, ele ali cuidando do pai, né, e dizendo ali, quando meu pai morrer, que ele falecer, né, que ele for enterrado, eu vou seguir o Senhor, né? O pai ali talvez estava até vivo, mas ali em uma avançada idade, talvez ali doente, talvez ali de uma idade já bastante avançada. Ele disse, olha, quando eu enterrar meu pai, né, eu vou te seguir. Ele colocou um empecilho material para seguir o seu Jesus, para amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Colocou ali um empecilho da vida do Pai. Né? O Senhor Jesus já dá outra lição àquele segundo homem, mas Jesus lhe observou, deixa os mortos, o enterrar os seus mortos. Né? Quando seu pai morrer, seu pai está aí velho, mas quando ele morrer, os próprios mortos, né? Chamou ali o pai de morto espiritual e disse que os outros mortos ali, espiritualmente também falando, iam enterrar os mortos. Né? Não era que o pai não podia se converter lá na frente, não podia ser uma nova vida, mas se ele permanecesse, o pai ali, naquela vida que ele vinha vindo, era uma vida de morto, era uma vida de defunto espiritualmente, era uma vida que não agradava a Deus, que aquele Senhor ali levava por este ensinamento dessas palavras. Né? E aqui o Senhor Jesus deixa teu pai, quando ele morrer, né? As pessoas ali da tua família carnal, os amigos dele ali, os colegas, vão enterrar, vem, me segue agora, não amanhã. Né? Me segue agora e não amanhã. Mas Jesus observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus, hein? Me segue, faz o que eu tenho preparado para ti espiritualmente. É isso que o Senhor Jesus, né, colocou como amar a Deus sobre todas as coisas. Não medir esforço para trabalhar para Deus. Não medir esforços, né, para renunciar muitas vezes até as coisas materiais, em muitas ocasiões. Né? E aqui no versículo 61, o terceiro, né, disse também outro, né, o outro escutou ali o terceiro interrogatório do Senhor Jesus, outro homem disse, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Esse outro era apegado à família, apegado ao pai, à mãe, aos irmãos, né? Tinha aquele apego, aquele vínculo material com aquelas coisas ali naquele local, né? E disse também, e a família ali foi mais um empecilho para aquele homem, né, amar a Deus sobre todas as coisas. Para aquele homem, né, verdadeiramente se unir em unidade ao corpo de Cristo. Para aquele homem poder viajar, poder andar, né, poder ser livre para o Evangelho. Colocar verdadeiramente em sua vida o reino de Deus. E o Senhor Jesus, né, esse terceiro personagem, pode-se dizer, né, terceiro homem ali, né, ele diz, né, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir, né, dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém, né, o versículo 62, ninguém que lança mão do arado. Né, começou ali o arado, o trabalho, né, a peleja, a luta na obra de Deus, que não é quatro paredes, não estamos falando de igreja, de templo, não estamos falando, né, estamos falando da vida de Jesus em nós, e onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, né, onde quer que esteja reunido, né, estamos falando disso aí, ninguém que lança mão do arado e olha para trás, né, e coloca as coisas materiais em primeiro lugar, é apto para o reino de Deus. Né? Então, amados ouvintes, amados irmãos, né, que está nos assistindo aí nesse vídeo gravado, do versículo 57
até o versículo 62, né, do Evangelho de Lucas, no capítulo 9, né, fala mais uma vez do desapego material. Fala mais uma vez, né, qual é a forma verdadeira que que fazemos para agradar a Deus. O desapego das coisas materiais é uma conduta importante para Deus, né? O desapego, né? Não só daquilo que vemos, mas do sentimento, né? Aqui, se a gente olhar, citou 2 exemplos de sentimento familiar. Esse sentimento familiar não pode atrapalhar a nossa vida, não pode atrapalhar a nossa caminhada, não pode atrapalhar o nosso tempo junto com os amigos, com os irmãos. Não pode atrapalhar, né, o precioso tempo que temos aqui, breve, passageiro, né, porque muito em breve todos, né, já estamos aí na fase de passagem aqui da Terra. Talvez com 50 anos, outros aí mais tarde um pouquinho, outros mais novos, mas todos estamos aqui de passagem. E devemos, né, aproveitar esse nosso tempo para verdadeiramente olhar para Jesus, servir a Ele, né, tentar sacrificar o nosso ego, o nosso eu, as nossas vaidades, a nossa soberba, para viver o caráter de Jesus em nossas vidas, para verdadeiramente sermos homens exemplares, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mais uma vez, o Senhor Jesus, através do irmão Lucas, aqui nos ensina como amar a Deus sobre todas as coisas, né? Esse é um breve vídeo que eu creio que no começo da outra semana estamos com esse mesmo tema, convidando todos os ouvintes aí, os que estão nos assistindo aí no gravado, né, para participar juntamente conosco da nossa live ao vivo. Venha dar seu comentário, venha participar junto conosco, venha nos ajudar a entender as passagens da vida do Senhor Jesus, né? Então, eu já agradeço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.